Eu quero me congratular com esta igreja pela iniciativa de, às quartas-feiras, estar ministrando aqui um curso de teologia. Alegro-me ainda sobremodo por saber que vocês começam com esta matéria tão importante que é bibliologia. E antes de ler o texto para a nossa meditação, talvez nós pudéssemos fazer um breve resumo daquilo que é o Novo Testamento. Todos vocês sabem que o Novo Testamento é formado de 4 evangelhos, sendo 3 deles sinóticos. E esta palavra sinótico, uma palavra dupla, composta, grega, que significa olhar na mesma direção. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus enfatizando Jesus Cristo como Rei dos judeus, Marcos como servo, aquele que está sempre trabalhando, Lucas como homem perfeito, e João mais tarde, só no final do primeiro século foi escrito, para provar-nos de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Depois nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro da história da igreja, e Jesus Cristo estabeleceu com muita clareza o cronograma da igreja no livro de Atos, em Atos 1:8. A igreja deveria alcançar Jerusalém e a Judéia, Samaria, e além disso até os confins da terra. E se você notar, dos capítulos 1 a 7, o evangelho se concentra em Jerusalém, na Judéia. No capítulo 8, o evangelho chega à província de Samaria. No capítulo 9 tem a conversão de Saulo já fora de Israel, em Damasco. No capítulo 10 tem a conversão de Cornélio em Cesareia Marítima. Já no capítulo 11 o evangelho chega em Antioquia da Síria, a terceira maior cidade do mundo. E nos capítulos 13 e 14 a primeira viagem missionária de Paulo. No capítulo 15 o concílio geral da igreja em Jerusalém. Nos capítulos 16, 17, 18 a segunda viagem missionária de Paulo, nas províncias da Macedônia e da Acaia. Nos capítulos 19 e 20, nós temos a terceira viagem missionária de Paulo, na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, e então a viagem de Paulo para Jerusalém, nos capítulos 20, 21, 22, e temos a prisão dele em Jerusalém, a sua transferência para Cesareia, tudo isso descrito aí entre os capítulos 21 ao capítulo 26. Capítulos 27 e 28, Paulo viaja para Roma, já como preso, segundo ele, prisioneiro de César. E Atos termina sem conclusão, porque a história da igreja continua. Depois você tem 13 cartas do apóstolo Paulo, as 13 epístolas de Paulo. A primeira delas, escrita em Antioquia da Síria, muito provavelmente, a carta aos Gálatas, para combater os judaizantes. Depois de Corinto, ele escreve as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Depois de Éfeso, ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios. Depois, na sua primeira prisão em Roma, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. No interregno da primeira para a segunda prisão, ele escreve 1 Timóteo e Tito. E da sua segunda prisão, ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo. Depois você tem a carta aos Hebreus, que nós não sabemos até hoje quem é o autor desta carta, pelo menos com precisão. E a carta aos Hebreus é a carta mais importante do Novo Testamento para você entender o Antigo Testamento. E a grande tese desta epístola é provar que Jesus Cristo é melhor. Ele é melhor do que os profetas, ele é melhor do que os anjos, ele é melhor do que Moisés, ele é melhor do que Arão. Ele é melhor do que Josué, o sacrifício que ele fez é superior ao sacrifício judaico, a nova aliança em seu sangue é superior à antiga aliança. E então esta epístola retrata para nós a suficiência do nosso glorioso Redentor. Depois você tem as 2 cartas de Pedro, a primeira carta enfocando a questão do sofrimento cristão e a segunda carta enfatizando a questão da segunda vinda de Cristo. Em seguida você tem as 3 epístolas de João. A primeira delas, ele fazendo uma defesa da sã doutrina,
mostrando a necessidade de sermos cristãos aos olhos do mundo pela evidência do amor. E as duas cartas, a segunda e terceira carta, são verdadeiros memorandos, as mais breves epístolas. E tem ainda a carta de Judas. Este Judas, obviamente não é o Judas Iscariotes, mas é o Judas, irmão de Jesus, que escreve uma carta sobre a necessidade da igreja batalhar pela fé e enfrentar os falsos mestres e dar uma resposta ao mundo que está confuso e perplexo com a verdade gloriosa do Evangelho. Finalmente, você tem o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Muita gente tem até medo de ler Apocalipse, outros têm medo de estudar o Apocalipse, mas o Apocalipse é o livro mais bonito, talvez o mais cheio de esperança que nós temos de toda a Bíblia. Porque é curioso que uma das escolas de samba de São Paulo, fazendo uma afronta ao cristianismo, levou para as ruas de São Paulo uma cena chocante que deixou o Brasil perplexo, onde demônios estão cercando Jesus e o diabo massacrando Jesus, batendo em Jesus, pisando na cabeça de Jesus. Isso é uma ficção louca, porque a verdade que o Apocalipse nos mostra é Jesus Cristo como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade, aquele que é o vencedor invicto em todas as batalhas, aquele que oportunamente lançará o anticristo, o falso profeta, lançará o diabo no lago de fogo e lançará todos aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida no lago de fogo. E então haverá novos céus e nova terra, e nós estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor. Me alegro profundamente que esta igreja, em tempo em que tantos redutos evangélicos estão fugindo das Escrituras, buscando outras novidades no mercado da fé, esta igreja se concentra para estudar a santa e poderosa e atual e vive e oportuna palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero partilhar com vocês uma passagem muito comum, muito conhecida de todos provavelmente, que está no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. Abra a sua Bíblia comigo para a leitura desse texto. Marcos 4, 35 a 41. Está escrito assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer para vocês, e estou plenamente convencido de que com a concordância de todos vocês, que a vida não é indolor. Nós não vivemos blindados, não vivemos numa redoma de vidro. A vida não acontece num parque de diversões. A nossa história não se desenrola numa colônia de férias. Nós enfrentamos lutas. Todos nós enfrentamos lutas. E eu quero, à guisa de introdução, fazer 4 afirmações aqui para entrarmos na exposição desse texto.
A primeira afirmação é que as tempestades da nossa vida são inevitáveis. Elas chegam para todos, para grandes e para pequenos, para ricos e para pobres, para doutores e para iletrados, para crentes e para descrentes. É impossível viver sem enfrentar luta, sem passar por vales, sem passar por crises, sem enfrentar ventos contrários, sem enfrentar os mares revoltos da vida. Nenhum de nós passa incólume, livres, imunes pelas lutas da vida. Segundo fato, é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem mandar aviso prévio, sem bater a porta. E eu gostaria de ilustrar esse fato com a própria geografia desse lago. Todos vocês sabem que o mar da Galileia não é um mar, chamado também de mar de Tiberíades, o lago de Genezaré. É um lago de águas doces, é o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado pelas montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental das montanhas da Galileia, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. No extremo norte fica a montanha mais alta de Israel, o Monte Hermon, cujo cimo fica quase sempre coberto de gelo. Há um fenômeno que acontece naquela região. De vez em quando, os ventos gelados descem dessa montanha, encurralados e emparedados pelos montes, batem na superfície desse lago, e mesmo o sol a pino, repentinamente, pode começar uma tempestade de vento. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Enquanto eles navegavam, veio uma terrível tempestade, uma tempestade de vento, que transtornou a jornada deles. É assim na vida, irmãos. Os problemas chegam subitamente, como um dia normal, que você levanta, leva filho para a escola, vai para o trabalho, de repente um acidente. Você vai para o médico para um exame de rotina, descobre que está com uma doença grave. Casamento estável, de 20 anos, de repente, há um acidente de percurso, o casamento entra em colapso. Um filho ordeiro, obediente, submisso, de repente, influenciado por más amizades, matricula-se na escola da rebeldia, entra para o submundo das drogas e transtorna a família. É assim, tantas vezes, os problemas chegam subitamente. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida são também inadministráveis. É curioso que alguns desses discípulos eram pescadores, nasceram ao redor desse lago, cresceram ao redor desse lago, trabalhavam nesse lago, conheciam cada metro quadrado desse lago, já tinham passado por outras circunstâncias provavelmente semelhantes a esta e tinham superado o problema, mas agora eles não conseguem. Eles usam a sua experiência, o seu conhecimento, a sua perícia, mas o mar se revolta, as ondas ficam mais gigantescas e o vento sopra ainda com mais rigor. É assim na vida. Tem hora que você não sabe o que fazer. Tem hora que você joga a toalha. Tem hora que o seu barco está à deriva. Tem hora que você quer ir para o norte, você vai para o sul, você quer ir para frente, você dá marcha ré. Os problemas às vezes, humanamente, são inadministráveis. Mas a quarta verdade que eu quero lhe dizer, à guisa de introdução, é consoladora. É porque as tempestades também são propositais e pedagógicas. Vou dizer a você algo que tenho plena consciência de que você acredita, é que Deus é soberano, e nós não acreditamos em acaso, e nós não acreditamos em azar, nós não acreditamos em sorte, nós não acreditamos em determinismo cego, nós não acreditamos em olho gordo, nós não acreditamos em feitiço,
que atinge a vida de um crente. Nós acreditamos que a nossa vida está nas mãos daquele que está sentado num alto e sublime trono. Ele governa a nossa vida. Não há caso para nós. Se Deus permite você passar por uma tempestade, não é para destruir você, é para tonificar as musculaturas da sua alma. Não é para levar você ao naufrágio, é para levar você a uma experiência mais profunda com Ele, o Rei da Glória. Não é para que você saia daí mais fragilizado, mas para que você saia mais fortalecido na fé e com mais profunda experiência com Deus. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Dito isto, convido você, com a Bíblia aberta, a considerar a passagem comigo. Notem que o contexto aí é que Jesus tinha passado todo esse dia ensinando as parábolas do reino, de dentro de um barco, à beira deste mar, para uma grande multidão. Jesus não tinha uma amplificação de som como nós temos hoje. E se você já deu aula, ou se você já pregou, ou se você já ensinou para um grande grupo de gente, o dia inteiro, então você entende que ao final desse dia, a pessoa está exausta, cansada. Então diz o texto que já tarde, e eu não sei quão tarde era, mas já devia ser próximo ao pôr do sol, Jesus entra nesse barco com os seus discípulos e ele dá uma ordem: passemos para outra margem. Sendo ele homem, perfeitamente homem, sujeito ao esgotamento físico, pega um travesseiro, vai lá para a popa do barco, deita e dorme, enquanto navegam. É nesse ínterim que subitamente surge uma tempestade. E eu fico a imaginar que os discípulos devem ter pensado assim: não vamos incomodar o mestre, ele está cansado, vamos deixá-lo dormir. Isso é com a gente. Nós temos conhecimento, nós temos perícia, nós temos experiência, nós resolvemos isso. Mas não conseguiram. Então, desesperados, porque o barco estava indo a pique, já estava se enchendo de água, à beira do naufrágio, eles chegam a Jesus com a pergunta com um tom de censura: mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e faz-se grande bonança. Então agora Jesus pergunta a eles assim: por que sois assim tímidos? Por que estáis com medo? Como é que não tendes fé? E eles, extasiados com a grandeza do poder de Jesus, cheios de um santo temor, se entreolham e perguntam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observe comigo que esta passagem está regida por 3 perguntas. A primeira pergunta está aí no verso 38. É a pergunta dos discípulos a Jesus, a pergunta do desespero humano: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre essas 3 perguntas que eu gostaria de conversar um pouco com vocês nesta noite. Notem que esta pergunta do verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus, ela vem não só como uma pergunta, mas vem também como uma censura. Eles estão passando aperto, a morte está mostrando para eles a sua carranca, o mar revolto açoita aquele frágil barco para um lado e para o outro, o vento fuzila com fúria indomável,
e eles perdem o controle do barco, e o barco é moído pelas ondas, o barco rodopia pela fúria dos ventos, e eles não sabem mais o que fazer. E é nessa hora que eles chegam para Jesus, que está dormindo, com esse tom de censura: não vais fazer nada, não estás vendo o nosso perigo, vais ficar aí dormindo, não te importa que pereçamos? Eu quero lhe dizer que esta é a sua, esta é a minha, esta é a nossa pergunta. Quantas vezes, na hora da mais profunda angústia, a sensação que temos é que o braço de Deus não está estendido para nos socorrer? É que o socorro está demorando demais e nós estamos perecendo? Agora preste atenção, por que eles fazem essa pergunta com esse tom de censura? Primeiro, porque algumas coisas não estavam bem resolvidas na cabeça deles. O que não estava bem resolvido na cabeça deles? Primeiro, como conciliar a tempestade com a ordem de Jesus? No verso 35, passemos para outra margem. Tudo que eles esperavam, em obedecendo esta ordem, é que tivesse uma viagem tranquila. Meus amados irmãos, é fácil entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Ele estava pegando um caminho de desobediência, indo para Tarsis, quando Deus o mandara para Nínive. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: um crente desviado, Deus manda a tempestade atrás dele, não para destruí-lo, mas para fazê-lo voltar. Agora, como entender que você está fazendo a vontade de Deus, você está andando conforme a orientação de Deus, você está seguindo a direção que Jesus estabeleceu para a sua vida, e você está enfrentando tempestades? A crise chega e você diz: meu Deus, mas eu sou crente. Senhor, mas eu sou fiel. Senhor, mas eu levo uma vida piedosa. Meu Deus, mas eu sou um dizimista fiel. Mas meu Deus, eu ando na tua presença em novidade de vida. Meu Deus, eu estou sempre pronto a te obedecer, e eu estou passando por esta tempestade. Senhor, não vais fazer nada. Mas existia um outro problema, que não estava bem resolvido na cabeça deles. Era como conciliar a urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. E quem tem problema tem pressa. Quem tem dor tem pressa. Quem está no miolo da tempestade tem pressa. Quem está sendo moído pelo vendaval tem pressa. Quem está vendo a carranca da morte toda hora tem pressa. E eu posso dizer para você que há momentos em que a demora de Deus nos atinge mais do que a própria tempestade. Eu fico imaginando a situação da Marta, lá na aldeia de Betânia, quando ela manda um recado para Jesus assim: está enfermo aquele a quem amas. Eu acho curioso que ela não disse assim: Jesus, vem logo, Lázaro está muito mal, se o senhor não vier depressa, ele morre, então larga tudo que o senhor está fazendo aí e vem para cá. Ela não fala nada disso, ela só dá um recado: está enfermo aquele a quem amas. Sabe por quê? Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Aí o mensageiro gastou um dia para ir, dá o recado para Jesus, e Jesus diz para os seus discípulos assim: o Lázaro morreu. Eu imagino que o emissário volta no dia seguinte e vai logo dizendo para Marta: ó, Jesus só mandou um recado para você, que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, mas o Lázaro está morto e está sepultado. Olha o nó na cabeça da Marta. E Jesus fica mais 2 dias ainda onde estava. Só no 4º dia Jesus vai. E quando Jesus chega na aldeia de Betânia, em vez de Marta falar shalom para Jesus, ela foi logo despejando a sua dor, a sua mágoa, a sua revolta: se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, o senhor chegou tarde, agora não adianta mais. Deixa eu dizer uma coisa para você: por que Jesus esperou até o 4º dia?
porque havia uma crença entre os rabinos de que um morto poderia ser ressuscitado pela intervenção de um homem de Deus, como aconteceu com o profeta Elias, como aconteceu com o profeta Eliseu, até o terceiro dia. Porém, a partir do quarto dia, a crença deles é que só o próprio Deus podia se manifestar para fazer esse milagre, nenhum homem podia ser o instrumento dele. Pois Jesus espera até o quarto dia, para que a nação de Israel se rendesse à verdade inegável de que Jesus não é apenas um grande homem, mas o próprio Deus entre os homens. Quando Jesus parece demorar, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Não se desespere, Jesus está no controle da sua vida. Mas eu acho que esses homens estão aflitos por uma terceira razão. Era como conciliar a urgência do clamor deles com o silêncio de Jesus. Se Jesus estava dormindo, ele não só não estava fazendo, não estava agindo, como também não estava falando. E sabe, irmãos, o silêncio de Deus, às vezes, grita mais alto nos ouvidos da nossa alma, do que os ruídos mais barulhentos das circunstâncias mais adversas. É quando você ora e não encontra resposta. É quando você jejua e não vê nenhum sinal da mão de Deus. É quando você chora pedindo socorro e parece que nada está acontecendo. Eu fico olhando, por exemplo, a situação de Jó, que foi golpeado nas áreas mais importantes da vida, perdeu seus bens, enterrou seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o apoio da sua mulher e perdeu o companheirismo de seus amigos. É uma ferida aberta, é uma chaga viva, moído pelos problemas, na lona, no pó, na cinza, revolvendo-se com as suas chagas cheias de dor. E quando esse homem estava reduzido a pó, prostrado, ele arranca de dentro do peito um brado de esperança, quando ele diz assim: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, nada mais eu tenho, em ninguém mais eu consigo encontrar uma escora para minha alma. Mas apesar da dor, apesar da perda, apesar do sofrimento, apesar do abandono, apesar das críticas, apesar de todas as tragédias da vida, de uma coisa eu tenho certeza, é que o meu Redentor vive. E é nesse momento que Deus rompe o silêncio e se revela a Jó. Despeja em cima dele a grandeza do seu poder, o fulgor da sua glória. E quando Jó começa a ver a grandeza de Deus, ele entra num aspecto de grande gozo, inefável alegria, e diz: agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na cinza. O fato de Deus estar em silêncio às vezes não significa que Ele está longe, nem que Ele está indiferente, nem que Ele está inativo. Ele está preparando algo maior para a nossa vida. Pois bem, meus irmãos, então diz a Bíblia que Jesus se despertou e repreendeu o vento e disse ao mar. E o vento escuta a sua voz e o mar obedece ao seu comando, e fez-se grande bonança. Agora no verso 40 é Jesus quem pergunta, e se dirige a eles assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Agora, por favor, transporte-se para aquele local, para aquela ocasião, nas mesmas circunstâncias, e pergunte a você: eu estaria com medo se eu estivesse lá? Estaria com medo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu fiz um único cruzeiro em navio grande na vida, já fiz alguns cruzeiros pequenos, navios pequenos, mas em navio grande eu só fiz uma vez, de Santos para as praias do Rio, e eu prometi a mim mesmo nunca mais fazer outro na vida. Verdade, enfrentei ondas de 5 metros,
Todo mundo no navio ficou nauseado. As pessoas iam jantar e voltavam do corredor cambaleando e vomitando no corredor. Uma coisa horrorosa. Eu fiz uma oração: ou eu durmo ou eu morro. Você já pensou o que é que você começar uma viagem nauseada e saber que tem 8 horas pela frente? Agora pense comigo naquele barquinho pequeno, frágil, de noite, o barco sendo moído pelas ondas, sovado pela fúria dos ventos, rodopiando no meio do mar, o barco se enchendo de água, eles indo a pique. Você estaria com medo ou estaria tranquilo? Aí Jesus pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Complicado, não? Mas por que eles deviam ter fé e não medo? Pelo menos por 4 razões. Primeira razão: eles deviam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus. Olha o verso 35. Passemos para outra margem. Se Jesus disse: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Não era o fundo do mar. Deixa eu dizer algo para você: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Ele prometeu, e se ele prometeu, vai acontecer. É o outro lado do mar, é a outra margem, e não o naufrágio. Segundo, eles deviam ter fé e não medo também por causa da presença de Jesus. Mas quem é Jesus que está dentro desse barco com eles? É o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do universo, é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A criatura não é maior do que o Criador, e a criatura não pode derrotar o Criador. O Criador estava dentro desse barco e a criação não podia vencê-lo. Sabe por que você e eu ficamos com medo? É porque tantas horas perdemos a consciência de que o todo soberano Deus, nosso glorioso Redentor, prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa segurança não está no fato de que somos fortes, e nem no fato de que as provas ou tempestades da vida são pequenas. Está no fato de que Jesus, que é supremamente grande, soberano, está conosco. Ele é o nosso refúgio e nele nós temos uma âncora segura. Terceiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus está fazendo nesse barco? Dormindo. Jesus sabia que essa tempestade viria? Obviamente sim. E se sabia por que dormiu? Porque tinha plena consciência que estava tudo sob controle. Então tempestade não é falta, paz não é ausência de tempestade. Paz é convicção de que mesmo na tempestade tudo está sob controle. Não no seu controle, mas no controle de Jesus. Às vezes nós perdemos o controle. Às vezes nós somos como aquele navio que transportava o apóstolo Paulo para Roma. Ele perde o comando. Largar o leme para lá, não adianta. Tentar controlar o navio, o navio está indo para outra direção. Às vezes a nossa vida é assim. Nós não temos mais direção. Nós perdemos o controle. Queremos ir para o norte, o navio vai para o sul. Queremos ir para o sul, o navio vai para o norte. Mas mesmo que você perca o controle, Jesus não perdeu o controle. Mesmo que você não saiba mais o que fazer, Ele sabe o que fazer. Então calma. Então sossega o seu coração. Jesus está no controle da sua vida. Quarta razão
Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. É curioso que o evangelista Marcos reúne ao redor dessa passagem mais 3 episódios que retratam o poder de Jesus. Primeiro, ele tem poder sobre as leis da natureza. O mar, o vento, obedece a sua voz. Ele deu uma ordem para o sol e o sol para. Ele deu uma ordem para o vento e o vento sossega. Ele deu uma ordem para o mar e o mar se aquieta. Ele tem todo o poder e ele tem toda a autoridade sobre a criação, porque foi ele que criou todas as coisas. Mas logo em seguida, capítulo 5, versos de 1 a 20, Jesus desembarca na região de Gadara, região gentílica, uma das 10 cidades da chamada Decápolis, e ali se cultivava porcos, e ali Jesus desembarca depois dessa tempestade, de noite, dentro de um cemitério, e ali tem um homem nu, e ali tem um homem se ferindo com pedras, e ali tem um homem gritando de dia e de noite, e ali tem um homem violento, e ali tem um homem possesso com uma legião de demônios, 6.000 demônios. E Jesus chega ali e liberta aquele homem, e Jesus chega ali e cura aquele homem, e Jesus chega ali e transforma aquele homem, e Jesus chega ali e salva aquele homem, e Jesus chega ali e envia aquele homem de volta para sua casa como uma bênção. E Jesus faz daquele homem um missionário. Sabem por quê, irmãos? Porque ele tem poder sobre a natureza e tem poder sobre os demônios. A escola de samba de São Paulo equivocou-se profundamente. Não é o demônio que pisa na cabeça de Jesus, é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Nós não servimos a um Cristo vencido e derrotado, nós não servimos a um Cristo derrotado e humilhado, nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que está no trono e diante de quem todo joelho precisa se dobrar, no céu, na terra e debaixo da terra. Mas em seguida, no capítulo 5, Jesus cura uma mulher hemorrágica. Ela apenas toca na orla das vestes de Jesus e a sua hemorragia é estancada na mesma hora. Sabem por quê, meus irmãos? Porque, não obstante, o próprio Deus é o autor da ciência, o dono da ciência, e é aquele que capacita os homens para inventar as leis e descobrir as coisas maravilhosas da ciência. Ele não se curva e não se limita à ciência, ele é maior do que a ciência, e por isso a última palavra não é da ciência, é do Senhor Jesus. Ele tem toda a autoridade sobre as enfermidades. Mas em seguida, Jesus vai para a casa de Jairo e ressuscita sua filha de 12 anos. E a morte tem que bater continência para Jesus. E tem que devolver aquela menina. E a menina ressuscita. Porque Jesus também tem poder sobre a morte. Ele tem todo o poder. E se ele tem todo o poder, você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Mas vamos à última pergunta. Preste atenção comigo, versículo 41, pense comigo na cena, transporte-se para esse ambiente, para essa geografia. Se o mar estava revolto, se as ondas estavam altas, se o barco estava sendo moído e jogado de um lado para o outro, e Jesus dá uma ordem para o mar: acalma-te, para o vento, sossega. Eu fico vendo a cena, o barco é como uma gangorra, ele vai balançando, e parece que o vento e o mar, como uma fera selvagem, vai se encolhendo. O barco já estava quase cheio de água, os discípulos todos molhados, talvez extasiados diante do poder e da majestade de Jesus. Eles estão perguntando uns aos outros assim: mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já conheciam a Jesus, eles já tinham visto os milagres de Jesus, eles já tinham escutado os ensinamentos de Jesus. Mas agora Jesus passa de uma aula teórica, as parábolas do reino, para uma aula prática, dentro do mar.
mostrando para eles que Ele não só ensina, Ele exerce poder. Quem é este? E hoje, nesta noite, nós poderíamos responder a esta pergunta. Quem é este? E eu diria para vocês que este é aquele que lá nos refolhos da eternidade, antes da criação do mundo, reunido no conselho da Trindade, entre o Pai e o Espírito Santo, traçam um plano perfeito, eterno e eficaz, para todo o curso da história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio fez todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele para quem os profetas apontaram, de quem os patriarcas falaram. Este é aquele que foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido e passado na batente das portas libertou o povo de Israel da morte. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo. Este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança. Este é aquele que foi simbolizado por aquele que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a Shekinah, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelos rituais do culto de Israel, pelos sacrifícios de Israel, pelas festas de Israel, pelo sábado. Tudo isso era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é o Salvador, este é o Messias, este é o Senhor. Este é o sol da justiça, este é a estrela da manhã. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom, o grande, o supremo pastor. Quem é este? Este é a ressurreição e a vida, este é o caminho e a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, este é o Senhor dos senhores, este é o Rei dos reis. Quem é este? Este é aquele que revestido com o poder do Espírito Santo, andou por toda parte fazendo o bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o nosso glorioso Deus, o nosso Salvador, o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Príncipe da Paz. Quem é este? Este é a raiz de Davi, este é o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a ignomínia da cruz, pela alegria que lhe estava proposta de nos comprar para Deus com o seu sangue. Quem é este? Este é aquele que foi cuspido pelo sinédrio, é aquele que foi vilipendiado pelo pretório romano. Este é aquele que sangrou e chorou no Getsêmani por amor de nós. Este é aquele que caminhou para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que foi sepultado e ressuscitou conforme as Escrituras para a nossa justificação, entrando nas entranhas da morte, arrancando o aguilhão da morte, matando a morte, inaugurando para nós imortalidade. Quem é este? Este é aquele que vitoriosamente voltou
voltou para o céu e derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, o dono da igreja, o edificador da igreja, o protetor da igreja. Quem é este? Este é aquele que está no trono como nosso supremo advogado, intercedendo por nós. É o nosso grande sumo sacerdote que se compadece de nós em nossas fraquezas. Quem é este? Este é aquele que governa o universo, este é aquele que reina sobre todas as nações, este é aquele que põe reis e tira reis do trono, este é aquele que está com as rédeas da história em suas poderosas mãos. Quem é este? Este é aquele que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, repentinamente, gloriosamente, vitoriosamente, para buscar a sua igreja, para reinar com ela para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Que Ele nos abençoe. Amém.